É isto que vai fazer a diferença entre aquele corredor normal e aquele corredor que consegue dar sempre um pouco mais. Bem, o vídeo de hoje é sobre o treino que fiz hoje. E é impressionante como um treino super simples, 5 km, teve tantos ensinamentos que são importantes e é interessante partilhar convosco. Mas antes disso vou agradecer aqui às marcas que ajudam aqui o canal, a marca Rebarré, os óculos fantásticos. Se quiserem desconto de 26%, conseguem ter o link na descrição. E tem também aqui os calções da Runner, os calções fantásticos, tem aqui este forro que é ótimo para... são ótimos, têm montes de bolsos, é muito interessante. O objetivo deste treino era fazer 5, 6, 7 km. O meu objetivo é voltar a correr 10 km. Há muito tempo que eu não corro 10 km, desde que me lesionei no joelho, fiz 2 cirurgias ao menisco e agora o meu objetivo é voltar a correr 10 km. Mas tenho imenso medo, porque após a primeira cirurgia voltei a lesionar-me, tive que fazer a segunda e então qualquer treino estou sempre a olhar para o joelho, a ver se dói, se não dói. E pronto, tenho corrido 5, 6, 7 km e hoje o objetivo era fazer isso. No entanto, este treino tinha tudo para correr mal, porque estamos a correr já na primavera, está a temperatura alta, está calor, e eu fui treinar ao meio-dia. E portanto ao meio-dia é onde nós temos aqui o pico de calor. Portanto, não fazia sentido eu estar com grandes objetivos, porque sabia que as coisas não iam correr bem se eu exagerasse um pouco. E então comecei o treino baixando bastante o ritmo, muito baixo mesmo. Só que quanto mais baixamos o ritmo, depois também é mais difícil nós nos movermos, porque parece que vamos quase a andar, mas eu sabia que se exagerasse no ritmo não ia conseguir fazer nem sequer os 5 km. Então consegui manter o ritmo constante, mas a partir dos 3, 4 km já começou a pesar, as pernas pesavam, e depois aqueles 7 km que eu tinha objetivo começou a baixar para 6, depois dos 6, 5,5, pronto, e acabei nos 5. Portanto, este ensinamento é muito importante, é quando as condições atmosféricas não estão boas, é melhor não termos muitos objetivos, ou vamos correr um pouco mais cedo, ou vamos correr no final do dia, porque senão vamos sofrer e isto acaba por deixar-nos muito frustrados, e a frustração por causa de coisas destas não faz sentido. Há um segundo ensinamento relacionado com questões quase fisiológicas. Existem pessoas que têm mais capacidade de correr de manhã, outras têm mais capacidade de correr à hora do almoço, outras é mais à noite, não sei. Eu julgo que isto tem muito a ver com questões fisiológicas. No entanto, também há uma questão de habituação. Eu normalmente corro no final do dia. Venho do trabalho, chego a casa e vou treinar já de noite e portanto estou habituado a correr durante a noite. E portanto quando faço um treino durante a manhã, ainda por cima com calor, eu sinto muito esse calor e tenho muita dificuldade em treinar com essas temperaturas e treinar de manhã. À hora do almoço a mesma coisa, ou pior ainda. Isto tem muito a ver com o facto de nós querermos ou devermos habituar a treinar a várias horas, até porque muitas vezes as provas são de manhã e portanto também temos que nos habituar a treinar essas horas. E portanto, se vocês sentem mais facilidade em correr a uma determinada hora, não tem mal nenhum, treinem a essa hora. No entanto, quando vão fazer as provas, têm que saber que há provas que são de manhã, há provas só à noite, portanto também têm que se habituar a correr a essa hora, porque senão vão ter dificuldade. Isto tem a ver com fisiologia, com habituação, com dificuldades que são normais e, portanto,
Se não querem ficar frustrados por não conseguirem treinar convenientemente, façam essa habituação. Isso é muito importante. Outra coisa que eu também já falei durante o treino tem a ver com isto mesmo, que é, nós às vezes temos um determinado objetivo para um determinado treino, no entanto, às vezes não conseguimos. E durante o treino, tentamos muitas vezes ajustar o objetivo. Isso é extremamente frustrante. No entanto, se nós tivermos a noção do que é que provocou essa alteração, acaba por ser mais fácil nós depois justificarmos para o nosso cérebro que fizemos bem e que foi uma boa decisão. É evidente que se eu quisesse forçar um pouco, provavelmente faria aos 6, 7 km, no entanto ia ficar muito cansado. E aquele treino era para ser algo para me dar algum bem-estar, autoestima mais positiva, algo que me faça sentir bem, ia-me fazer sofrer imenso, ia ficar muito cansado. Amanhã ia estar com dores musculares, depois se quisesse ir treinar amanhã já não conseguia porque estava cansado e portanto mais vale às vezes nós ajustarmos os objetivos durante o treino, se as coisas não estão a correr bem, do que estarmos a forçar demasiado. Eu gostava de saber se vocês, nos vossos treinos, também costumam alterar os vossos objetivos, ou se ficam muito frustrados e se depois têm dificuldade em adaptar, ou então se ficam muito frustrados por terem que alterar esse objetivo inicial. Outro aspecto que também é muito interessante e tem muito a ver com o psicológico é haver pessoas que têm uma capacidade de sofrimento enorme. Podem estar super cansados, podem estar quase a morrer, estão quase a desmaiar, no entanto, nunca desistem, nunca param e têm uma capacidade de sofrimento enorme. E existem outras pessoas, que é o meu caso, que ao mínimo sofrimento têm tendência a parar e vão-se muito abaixo com qualquer dificuldade que vai surgindo. Isto tem muito psicológico e tem muito treino também. Se nós conseguirmos fazer treinos que simulem esse sofrimento, isso pode ser muito bom para nós quando estamos em prova ou estamos num treino mais complicado, nós conseguirmos fazer melhores resultados. É isto que vai fazer a diferença entre aquele corredor normal e aquele corredor que consegue dar sempre um pouco mais. Pessoalmente eu sou daqueles corredores que qualquer sofrimento me faz logo ir abaixo. E isso é muito mau porque em qualquer prova, em qualquer treino, há sempre um momento em que nós estamos a sofrer um pouco mais e se não conseguirmos aguentar, às vezes é só aguentar durante uns momentos, se não conseguirmos aguentar, depois vamos pôr tudo em risco, tudo em causa e não vamos ter bons resultados. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso joinha e deem aqui um incentivo para eu continuar a correr 5 km, 6, 7, 10 e não me doer o joelho. Partilha com os vossos amigos, podem acompanhar estes treinos, fazer todas as questões que quiserem e até à próxima. Bons treinos.